Hoje nós vamos começar um assunto novo dentro da farmacologia. São drogas que agem no sistema nervoso central, tá? São muitos os fármacos que têm essa propriedade e nós vamos dividi-los de acordo com seus efeitos. Então, vou começar com fármacos que agem no sistema nervoso central, como ansiolíticos, hipnóticos e sedativos. Em alguns casos, também de anticonvulsivantes, mas basicamente são esses três efeitos que nós vamos estudar hoje. Então, drogas que são chamadas de depressoras do sistema nervoso. Bom, rapidamente, como a gente vai começar um assunto novo, completamente novo, vale a pena explicar alguns detalhes, algumas nomenclaturas, algumas coisas que a gente vai começar a usar nessas aulas, né? Então, a primeira coisa são drogas que vão agir sobre desordens neurológicas ou psíquicas, tá? É por isso que eu vou chamar de transtornos, muitas vezes, e não de doença ou patologia. Então, os transtornos neurológicos ou psiquiátricos, tá? No que qualquer transtorno, qualquer doença, seja ela de origem somática ou não, enfim, nós vamos estudar ela dentro desse contexto aqui, ó. Qual é a alteração neuroquímica que ocorreu no sistema nervoso central e que levou àquela situação. Então, como a aula vamos trabalhar bastante hoje ansiedade, vamos pegar ela como exemplo aqui, o que acontece com o cérebro de quem tem ansiedade? O que está ali em desequilíbrio? Principalmente a questão química, né? Então, quais são os neurotransmissores NT que estão alterados, né? Então, claro, isso são todas teorias, são hipóteses, muitas vezes testadas e com medicações que funcionam, mas não tem certeza exatamente, ou não pode dizer é um neurotransmissor apenas o responsável por causar ansiedade ou depressão ou esquizofrenia, tá bem? Mas a gente sabe que tem uma correlação com essas alterações. Então, alterações de neurotransmissores levam a desordens psíquicas ou neurológicas, tá? Ou ainda a gente pode analisar a questão de que alterar o receptor desses neurotransmissores é uma outra ideia. Então, muitas vezes os neurotransmissores estão alterados ou os seus receptores é está alterado, tá bem? Então, vamos seguir aqui. Hoje, como o assunto vai ser ansiedade, daqui a pouco eu vou definir um pouquinho melhor o que é ansiedade, nós temos um neurotransmissor que está diretamente envolvido no processo de ansiedade, tá? Que é o neurotransmissor chamado de GABA, tá bem? Então, nós vamos estudar primeiro ainda, dentro da fisiologia, um pouquinho sobre o GABA e depois a gente entra nas patologias e nas drogas, tá? Bom, sobre o GABA, o que nós sabemos hoje sobre o GABA? O GABA é um neurotransmissor do sistema nervoso central e periférico, mas como eu estou focando em central, eu vou esquecer o periférico agora. E ele funciona de que forma? Então, aqui está um esqueminha para nós, para ajudar a entender. Bom, o em verdinho aqui é um neurônio pré-sináptico, enquanto que o vermelhinho é um neurônio pós-sináptico. E o em azul são células chamadas de neuróglias, tá? Ou células da glia. Elas são células que ajudam, modulam a resposta, tá? Mas não participam propriamente no sistema. Então vamos lá. O neurônio que vai liberar o GABA é chamado de GABAérgico, que é esse verdinho aqui. Não importa muito para nós como o GABA é feito, tá? Então, mas aqui está ilustrado para nós como ele é produzido dentro do neurônio, tá? O que importa aqui é que o neurônio produz GABA, então, portanto, se ele for estimulado, ele vai liberar o GABA na sinapse, tá bem? Então, suponha que houve então uma estimulação e esse neurônio, ao ser estimulado ou despolarizado, ele vai liberar o GABA na fenda sináptica, tá bem? O GABA é um neurotransmissor, é uma molécula, ele vai agir sobre os neurônios pós-sinápticos. De que forma? Através dos seus receptores. São dois tipos de receptores que nós temos para o GABA, o GABA-B e o GABA-A, tá bem? O mais importante deles é o GABA-A, que é um canal iônico, tá bem? Então, quando o GABA, que está representado por essa bolinha aqui, ele se liga ao seu receptor, ele vai fazer com que um canal, né, um canalzinho, um canudinho aqui, se abra e permita, então, a passagem aqui para dentro do cloreto, tá bem? É o que ele vai abrir, o canal de cloreto. Veja que o cloreto é um ânion, é carga negativa, e ao entrar no neurônio, o neurônio aqui, o pós-sináptico, ele fica muito negativo,
fica difícil dele ser estimulado com sódio, por exemplo. Então, o neurônio pós-sináptico, sobre a estimulação do GABA, ele fica hiperpolarizado, difícil de ser estimulado, tá? Então, a gente vai dizer que o GABA, ele é um neurotransmissor inibitório, tá bem? Inibitório porque o neurônio pós-sináptico, ele fica muito difícil de ser estimulado com sódio, com aberturas de canais de sódio ou de qualquer outro cátion, tá bem? Então ele fica sem resposta. O neurônio daqui da frente, o pós-sináptico, ele fica sem responder. Esse GABA, enquanto ele estiver na fenda sináptica, ele terá seu efeito, a abertura do canal de cloreto. Porém, ele tem que ser removido. E quem remove o GABA daqui é agora que entra a glia, ou células chamadas de neuróglias. Elas vão fazendo a recaptação do GABA e colocando ela dentro da célula. E aqui ela é metabolizada, ela é destruída e depois ela vai, de alguma forma, ser direcionada em forma de glutamina, não mais de GABA, para o neurônio GABAérgico produzir novamente o GABA. Então, basicamente, essa é a transmissão GABAérgica, né? O papel do GABA no sistema nervoso. É um neurotransmissor, quando liberado, ele vai fazer o neurônio da frente ficar hiperpolarizado, sem responder, portanto, é um inibidor, né? É um neurotransmissor inibitório. E sempre que o GABA cai na sinapse, esse é o efeito esperado dele. Então, efeito inibitório. Bem, entendido um pouco, guarda essa informação, guarda esse esqueminha aqui que a gente vai voltar isso um pouquinho mais para frente. Quando começar a falar das drogas, eu vou dizer, olha, drogas que vão impedir a saída do GABA. Né? Tem drogas que vão impedir que o GABA funcione ou potencialize a ação do GABA no receptor. Olha, eu vou trabalhar com drogas que impedem que o GABA seja destruído, impedem a recaptação, enfim. Esse esqueminha vai ser importante quando a gente for avançando na aula, tá? Então é importante que você entenda bem como é que funciona a transmissão pelo GABA, né? Vamos falar um pouquinho então das doenças que nós vamos trabalhar envolvendo o GABA, claro, eu utilizo ele como modelo, mas vamos falar um pouquinho de transtornos que nós temos relacionados ao sistema GABAérgico, né? Então o primeiro transtorno que nós vamos começar a estudar é a ansiedade, o transtorno de ansiedade. Cuidado, não confunda ansiedade com, por exemplo, estresse. Tá? Embora eles até se pareçam, não é estresse. Estresse é fisiológico, ansiedade é patológico, tá bem? E no que consiste a ansiedade? Né? Então, a ansiedade é uma tensão que nós temos, uma apreensão, desconforto, pode ser mental, né? De compreensão, de apreensão, é um desconforto que vem do perigo da vida, né? Pode ser um perigo interno ou externo que você sente, um medo que você tem, uma situação que você tem muito receio de lidar. E isso causa uma série de alterações nas pessoas, né? Principalmente na questão de ficar imaginando, prevendo, achando que vai acontecer alguma coisa com ela, e isso vai tornando cada vez mais a questão do sistema nervoso ficar muito estimulado, tá bem? Então, essa alteração, essa mentalização de qualquer situação que possa vir a acontecer com a pessoa, desde que seja algo interno ou externo, iminente, causa o que nós chamamos de ansiedade. Eu costumo aqui dar um exemplo para a gente não ficar mais claro o que é ansiedade. Imagine uma seguinte situação. Todos os dias ao chegar na sua casa, hoje à noite ao chegar em casa, você se depara com uma serpente, uma cobra na sala. Você precisa montar uma resposta estressante para resolver aquilo. Então nós vamos liberar alguns hormônios, a adrenalina, nós vamos mexer com o sistema nervoso, para que você entre no estado de estresse, para que você lide com aquela situação e possa resolver. Imagine que isso se repita por vários dias. Vários dias você chega à sua casa e encontra uma cobra na sala. Né? Para a maioria das pessoas, isso é o suficiente para montar o quadro de estresse. Agora, imagine a situação em que não existe mais a cobra, né? Você não vai mais encontrar essa cobra, mas todo dia ao chegar na sua casa, você vai ter a mesma reação que teria se tivesse a cobra ali. Percebe a sutil diferença do que é estresse e ansiedade? No caso ansiedade, você não precisa ter um motivo aparente ambiental que desencadeie a resposta de estresse. Ali você está numa situação de como se fosse estresse sem ter o agente causador. Tá bem? Esse agente causador pode ser externo ou interno, por exemplo, algo que você fique imaginando o tempo inteiro, né? Interno de você. Não precisa necessariamente ser uma cobra.
né? Vou perder meu emprego e ficar numa situação difícil. Então você fica mentalizando e sofrendo com aquilo, montando estresse sobre, né, essa situação, a ponto de que quando não tiver mais o agente causador, você ainda continua montando essa resposta constante de estresse, tá bem? Então, eu posso dizer que o sistema nervoso de uma pessoa que tem ansiedade é um sistema nervoso que está super regulado, né? Ele está para cima, ele está um sistema nervoso muito ativo. Então, desencadeia uma série de respostas de situações, né, corporais que identificam o quadro de ansiedade. Tá bem? Nós podemos dividir a ansiedade de várias formas, classificar elas de várias formas. Eu coloquei aqui uma listinha para que a gente discuta alguns tipos de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade generalizado, que é o mais comum deles, né? É uma ansiedade crônica que evolui para um quadro mais grave. É a tradicional ansiedade que vai se cronificando e ficando cada vez mais agressivo, né? Lembrando que sempre a ansiedade é uma resposta de estresse, alterações químicas que acontecem no corpo é como se a pessoa tivesse em estresse. Então, por exemplo, vai mexer com sono, ela não vai conseguir dormir facilmente, então ela está num quadro de muita agitação mental. Outros sintomas da ansiedade, a gente pode levar a compulsão, né? Fazer com determinadas atitudes ou comportamentos que normalmente você não faria, para tentar aliviar um pouco essa questão mental que está muito ativa. Pode ser uma situação de muito medo, né? Então, são sintomas da ansiedade, ansiedade crônica, no caso aqui, transtorno de ansiedade generalizado. Nós temos um tipo de ansiedade muito característica chamada de fobia. É quando a pessoa sente um medo exagerado sobre alguma coisa. Essa coisa ela pode ser física, ambiental, ou pode ser interna, tá bem? Então, uma pessoa que tem medo de, sei lá, baratas, ou tem medo de aranha, mas não é um medo assim, eu também tenho medo de aranha, também tenho medo. Não, é um medo paralisante, é um medo que uma resposta de estresse muito agressiva, que a pessoa fica paralisada sem conseguir resolver aquilo, e uma série de alterações bioquímicas acontecem na pessoa. Temos um outro tipo de ansiedade chamado de pânico. O pânico, na verdade, é quando você tem um grau máximo de ansiedade por um curto período de tempo. E aí você desencadeia uma resposta adrenérgica brutal no físico, né? Então você tem taquicardia, sudorese, pode ter desmaio, falta de ar, né? É como se você tivesse colocado o transtorno de ansiedade no seu grau máximo por um período curto, 10 a 15 a 20 minutos, tá bem? Temos os transtornos pós-traumáticos, isso que quando geralmente a pessoa passa por uma situação de muito estresse por um período, a ponto dela ficar traumatizada com aquilo, e toda vez que ela pensa sobre aquele assunto, ela desencadeia a mesma resposta estressante, né? E temos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então aqui eu tenho dois componentes importantes, eu tenho a obsessão que é uma coisa mental, e a compulsão, que é algo comportamental, né? Então imagine você que toda hora você fica pensando sobre um assunto desagradável, que você sente mal. E aí você começa, esse é a obsessão, né? Você fica pensando num assunto que te causa muita dor. E aí você monta um comportamento compulsivo para se livrar dessa dor. Né? Por exemplo, eu tenho muita, eu sinto mal se a casa estiver suja, né? Então é um sentimento. E o que a minha compulsão faz? Que eu fique limpando a casa o dia todo. Então veja, aí eu consigo me sentir um certo alívio emocional. Então eu vou trabalhando dessa forma. Eu tenho a obsessão e eu vou desencadeando uma compulsão para lidar com aquilo. Tá bem? Claro, esse é bem rápido, bem sucinto, bem por cima. Valeria a pena uma aula para cada assunto. Estudar mais profundamente, definir melhor o que é ansiedade. Mas eu acho que ficou claro um quadro que é um quadro de superestimulação do sistema nervoso, tá bem? Então, as drogas que nós vamos trabalhar na ansiedade são drogas que vão diminuir um pouco a resposta neurológica, portanto, focado no GABA. Bom, quais são as drogas que a gente vai utilizar no transtorno de ansiedade? Elas são chamadas de ansiolíticos, né? Então, drogas que controlam a ansiedade, nós vamos dizer ansiolíticos. Esse é o nome que a gente vai dar. Mas veja, muitas vezes essas mesmas drogas podem ser usadas para tratar não só a ansiedade. Nós temos outros distúrbios psíquicos ou psiquiátricos, como o caso da insônia, né?
Quando que eu tenho, muitas vezes a insônia está ligada diretamente à ansiedade, mas eu vou trabalhar a insônia como um quadro à parte, uma doença à parte, embora ela seja sintomas da ansiedade, um dos sintomas da ansiedade. Então, no que se refere? O que é insônia? É um sintoma que se refere à incapacidade de iniciar ou manter o sono, né? Algumas pessoas não conseguem pegar no sono, e algumas pessoas dormem um curto período de tempo, acordam e não conseguem dormir mais, né? Ou fica picando o sono a noite inteira. Sendo acompanhado de sono de baixa qualidade, interrompido ou de duração reduzida, insuficiente para restaurar o alerta completo no outro dia, né? Tem vários tipos de subdivisão de insônia: curta duração, né, por um período de passando uma situação muito ruim na vida, na família, então alguns dias você dorme mal. Ela pode ter duração maior, né, 3 semanas, ou mais que 3 semanas, é um quadro mais crônico, mais grave, tá? E claro que eu tenho que pensar em tratar a insônia com tipos de drogas que são chamadas de não mais ansiolíticos, mas elas vão trabalhar com sedativos ou hipnóticos, tá bem? Sedativos no sentido de te fazer dormir, de botar para dormir, de sedar. Hipnótico é um tipo de sedação também, só que ela envolve uns outros aspectos de sedação que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Então veja que aqui na insônia, basicamente, eu vou trabalhar com sedativos e alguns hipnóticos, tá? Então só para a gente definir uma outra situação neurológica que nós vamos envolver o GABA, tá bem? Bom, rapidamente um pouquinho sobre o sono. Isso aqui não é fisiopatologia, isso aqui é como o sono acontece, né? Então você tem uma pessoa em estado acordado, essa pessoa entra num sono leve, estágio 1, né? Esse estágio 1, várias alterações acontecem na pessoa, aquela casquinha do sono, né? Você está ainda meio dormindo, já está dormindo, mas está facilmente de ser acordado ainda. Você migra, depois de alguns minutos, para o estágio 2 do sono. Esse estágio 2 você tem aqui uma série de alterações outras que acontecem, né? Você ainda não é chamado de estado profundo, mas já está no estado de sono. Se você acordar nessa fase, por exemplo, você vai se sentir desorientado. Não sei se já aconteceu, os sonos da tarde são assim. Você dorme 20, 30 minutinhos, não dá tempo de chegar no sono profundo, e aí você acorda desorientado, se sente mal, uma série, né? Nossa, esse sono não foi bem, não gostei. Então é porque ainda você está nessa fase 2 ou até a fase 3 do sono, tá bem? Depois dessas fases 2 e 3, o sono vai para a fase do sono profundo, que é chamado de sono REM. O sono REM tem esse nome porque são movimentos repetitivos dos olhos, né? Os olhos ficam tremendo, né? De alguma forma eles ficam sinalizando, tremor de olho, né? E isso representa que você está no seu sono profundo. Mas veja só, no sono profundo a gente tem os sonhos, a gente tem atividade motora muito forte, é diferente do sono 2 e 3, né? Não REM 2 e não REM 3, que você fica realmente muito parado. No sono REM, que é o sono profundo, você tem uma atividade muscular muito maior, você se mexe toda hora, você sonha. E depois que termina o sono REM, você volta para o sono do estágio 2, para o estágio 3 e depois volta para o sono REM. E você fica fazendo isso ao longo da noite por umas 3 ou 4 vezes, até mais. Depende do seu quantas horas você dorme, tá bem? Então você fica ciclando 2, 3 e REM, 2, 3 e REM, 2, 3 e REM, cada ciclo desse em torno de 40 minutos. Então, se você passar 5, 4 ciclos desse, você acorda relativamente bem no outro dia, descansado, tá bem? As drogas que são usadas para tratar a insônia, elas vão interferir no sono REM, e esse é um problema. Porque geralmente, quando você toma um sedativo para dormir, algo que induz o seu sono, tente manter o sono REM, que é o melhor, é o mais saudável, né, o seu sono profundo, ele vai ficando cada vez mais curto. Esse é um problema grave que nós temos para tratar com as drogas disponíveis, a insônia, tá bem? Então, o sono REM acaba sendo comprometido com algumas drogas. Bom, um pouquinho sobre os hipnóticos. De novo, gente, vale aqui uma ideia nas seguintes situações. Esses efeitos hipnóticos, sedativos e ansiolíticos são efeitos que as drogas causam no corpo, tá bem? Então, você toma, por exemplo, uma droga porque você está muito ansioso, você tem um transtorno de ansiedade. Então, aquilo geralmente não tende a mexer com a questão sedativa, não te dá sono nem nada disso.
Se a droga produzir sono, é um outro efeito e ela pode, dependendo da dose, produzir sono. É te pôr para dormir, te fazer dormir. Então, a mesma droga que eu vou tratar a ansiedade, eu também posso tratar a insônia, depende da dose, e depende da suscetibilidade da pessoa. Ou ainda, essa mesma droga, dependendo da dose, ela pode ter um efeito chamado de hipnótico. Também. O que é um efeito hipnótico? É um efeito que deprime o sistema nervoso, assim como os ansiolíticos e os sedativos, e põe numa situação para tratar a insônia, mas às vezes ela chega no quadro de anestesiar a pessoa, né? Então elas podem, um efeito hipnótico é um efeito sedativo que pode inclusive levar a um efeito anestesia. O que é um efeito de anestesia? Você perde simplesmente a condição de voltar, de acordar. Você fica continuamente dormindo, inclusive não sente dor, não sente nada, uma série de sinais vão desaparecer. E esse é um quadro já de hipnóticos, tá bem? O que leva, né? O que causa um efeito hipnótico? É uma depressão induzida e depende da via que você usa, como eu disse. A mesma droga ela pode ser usada como ansiolítico, como sedativo ou como hipnótico. Depende da via que você vai usar, da dose que você vai usar e da sensibilidade do paciente à droga. Então, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade resolve tratá-la com clonazepam, né, o Rivotril. Para aquela pessoa, o Rivotril vai servir apenas naquela dose, naquela via de administração, ela vai servir para baixar um pouco o grau de ansiedade. Porém, se você muda a via de administração, faz isso intravenoso ou intramuscular, você vai ter um efeito mais profundo, não chama mais grave, mais profundo, que pode ser o efeito hipnótico. Eles têm esse poder. Se você aumenta um pouco mais a dose, você pode, inclusive, ir para o estado de anestesiar, ou de anestesia mesmo. Então, com a mesma droga, eu tenho esses efeitos. Então, vai depender da via que você vai usar, da dose que você vai usar e da sensibilidade da pessoa àquela droga. Tá bem? Bom, então aqui é um quadro geral das as principais classes usadas para tratar ansiedade e distúrbios do sono, né? Então, nós temos aqui uma classe chamada de barbitúricos, nós vamos discutir ela daqui a pouco. Os barbitúricos, eles podem ser usados para indução de sono, anestesia, eles têm efeitos hipnóticos e eles podem ser usados para ansiedade. Foram usados, hoje já não são mais usados para ansiedade, tá bem? Mas eles têm um efeito sobre a ansiedade e sobre o sono, a ponto de você ter efeitos hipnóticos, sedativos e até efeito anticonvulsivante. Os benzodiazepínicos são outras drogas que nós vamos usar bastante na aula de hoje e elas também vão trabalhar com ansiedade, diminuindo a ansiedade e também vai mexer com sono, vai ter efeitos sedativos e também hipnóticos, tá bem? Nós temos algumas drogas que são apenas hipnóticas, né? Essas são drogas que não são usadas para tratar ansiedade, alguns barbitúricos inclusive, né? Nós temos drogas que vão mexer com a serotonina, tá bem? Veja que a serotonina é um neurotransmissor que eu nem falei, ela nem é muito assunto da aula de hoje. Mas existem sim algumas drogas que são agonistas de serotonina, parciais, não totais, que vão diminuir um pouco a ansiedade, como a buspirona, por exemplo. Eu tenho drogas que eu posso administrar o próprio GABA na pessoa, né? Ou algum derivado do GABA, um agonista, vamos chamar assim, né? E esses são usados para ansiedade, assim como os agonistas de serotonina, os GABAs e agonistas de GABA também para tratar a ansiedade, tá bem? Eu tenho algumas substâncias outras, né, como o zolpidem, que eu vou classificar como substâncias não benzodiazepínicas e não barbitúricas. E essas vou trabalhar para tratar sono, né, que é Stilnox, o nome comercial do zolpidem. Então, ele é para tratar insônias e também é hipnótico. Então, aqui é um quadro geral das classes que nós vamos trabalhar a partir de agora para tratar ansiedade e distúrbio do sono. Vamos começar com os barbitúricos, né? De todas são as drogas mais antigas. Elas foram desenvolvidas na década de 20 e teve seu auge de uso na década de 50. Eles são extremamente depressores do sistema nervoso central, mas não só, eles também mexem com musculatura, eles são relaxantes, enfim. Tem um poder alto de depressão. Quando eu falo um poder alto de depressão, é um poder alto de interferir com o GABA, tá? Com o sistema GABAérgico. Foram usados como hipnóticos, ansiolíticos e hoje, principalmente hoje, eles continuam sendo usados como anticonvulsivantes. A administração causa muitos problemas, tem muitas reações adversas, por isso que a gente não usa mais. Um exemplo aqui de uma droga barbitúrica ainda usada
é o gardenal, que é o fenobarbital, tá bem? Eles são bastante tóxicos, agressivos e causam muitos problemas adversos. Tem facilidade em desenvolver tolerância e causar dependência, né? A tolerância é aquela questão de que ao longo do tempo vai se perdendo o efeito da droga, né? É necessário aumentar a dose. Se você usar inadequadamente, pode ser fatal, leva ao óbito, ou predispõe a suicídios, por exemplo. Tá? É muito comum esse tipo de situação, tá bem? Não existe mais no Brasil disponibilidade ansiolítica para ele, não se usa mais, eles são muito fortes, tá? E atualmente a gente usa como hipnótico, como, no caso de alguns tipos de anestesia gerais, e como anticonvulsivante. São esses os dois usos principais. A segunda classe, a classe, uma das mais importantes que nós vamos usar, são os chamados de benzodiazepínico. Para você se habituar com esse nome, é um nome complicado, são todas as medicações que terminam com pan e com lan. Né? Então, por exemplo, midazolam, diazepam, clonazepam, flurazepam, são todos da classe de benzodiazepínicos. São as mais usadas hoje. Né? Elas são umas drogas de primeira escolha em muitos tratamentos de ansiedade. Ele, então, é o principal grupo ansiolítico que a gente tem, drogas ansiolíticas que temos no mercado hoje, e sua eficácia é muito boa, tá? E relativamente segura, causam muitas reações adversas, mas eles são menos do que os barbitúricos, tá? E o que eles vão causar quando tomar? Então, a primeira coisa importante aqui assim como os barbitúricos, os benzodiazepínicos, eles vão agir no receptor GABA. Não é no GABA neurotransmissor, ele vai agir no receptor de GABA. E o que ele vai fazer com o receptor de GABA? Ele vai fazer o receptor ficar mais tempo aberto. Isso na presença do GABA, tem que ter o GABA junto, tá? E permitindo que o receptor fique mais tempo aberto, mais cloreto vai passar. Vai entrar e vai tornar mais hiperpolarizado ainda o neurônio pós-sináptico, tornando o sistema nervoso completamente inibido. Bem? Então ele vai diminuir a ansiedade? Claro que vai. Você vai diminuir um pouco a questão de ansiedade, mas não só. Eles vão causar sedação, depende da dose, também da predisposição, causam hipnose, relaxamento muscular, são também anticonvulsivantes, depois a gente pode discutir um pouquinho nas próximas aulas sobre epilepsia, que é um quadro em que o neurônio fica muito fácil de ser excitado, então eu trato isso com depressores, né? Então aqui dois exemplos, clonazepam e diazepam, e tem alguns efeitos antidepressivos, nem todos, tá? Mas em alguns casos eu vou tratar até depressão com eles, como o alprazolam, por exemplo. Podem ser usados, então, com todas essas indicações, né? Então, ansiolíticos, hipnóticos, miorrelaxantes, anticonvulsivantes, pré-anestésicos e anestésicos. Então, são bastante ecléticos, né? Aqui um resuminho de como eles agem, né? O mecanismo de ação. Eu estou chamando de mecanismo alostérico, já vou explicar por quê. Ainda não se sabe muito bem como eles agem, mas é o que mais aceito hoje é o mecanismo alostérico. O que é isso? Repare aqui no esqueminha. Em rosinha eu tenho o receptor do GABA, tanto faz GABA A ou B, um receptor de GABA, tá bem? Veja que tem vários locais no receptor que eu posso grudar coisas ou moléculas, tá? Então, por exemplo, tem aqui essa região em que eu vou ligar o benzodiazepínico. Quando você toma o benzodiazepínico, ele vai se ligar nessa região aqui, tá vendo? Quando o GABA se liga, o GABA não vai ligar no mesmo lugar do benzodiazepínico. Qual o benzodiazepínico aqui em amarelo? O GABA ele vai se ligar em outro local, tá vendo? Veja bem, ó, quando o benzodiazepínico ligou no receptor, nada acontece com o receptor. Então, eu não posso dizer que ele é agonista, tá bem? Ele fica ligado ali no receptor, fica parado aqui, grudado. Agora, quando o GABA liga junto com o benzodiazepínico, os dois ao mesmo tempo, o canal vai se abrir, porque o que o GABA faz, o cloreto vai entrar e vai demorar mais tempo para fechar. Então, muito mais cloreto vai entrar no neurônio se você tiver junto o benzodiazepínico. Então, o benzodiazepínico, eu vou dizer que ele é potencializador do GABA. Esse é o efeito principal dele. Eles não são agonistas, porque para ser agonista eles teriam que ligar no receptor e eles próprios abrirem o receptor. Mas não acontece. Preciso do GABA para fazer essa função. Então, eles potencializam o efeito GABAérgico. Bom,
Esse é o mecanismo mais aceito. E esse é o mesmo mecanismo dos barbitúricos, tá? Os barbitúricos agem como agem os benzodiazepínicos, só que eles são muito mais potentes do que os benzodiazepínicos. Bom, há uma situação de, muitas vezes, eu utilizar benzodiazepínicos como anestésicos. Vamos imaginar nessa situação. Ou ainda se você se intoxicar pelo uso de benzodiazepínico. E eu preciso reverter este efeito, o efeito do benzodiazepínico. Uma cirurgia que a pessoa usou clonazepam e precisa reverter agora essa anestesia. Então existe uma droga que ela é antagonista do benzodiazepínico, não do GABA. Entenda bem. Ele vai antagonizar o benzodiazepínico para reversão de anestesias ou intoxicações, tá bem? E essa droga é o flumazenil. Tá? Então, flumazenil, muito usado em ambiente hospitalar e nas situações em que a pessoa demora muito para voltar a estados de anestesia com benzodiazepínicos. Tá bem? Há outras situações em que drogas vão interferir com os benzodiazepínicos. Isso é muito comum, esse tipo de interação. Tá? Quando que eu tenho isso? Quando eu tenho alguns tipos de drogas que também vão agir inibindo o GABA. Então, imagine que você quer tomar um benzodiazepínico para você aumentar a resposta do GABA. E junto acaba tomando alguma droga que inibe a ação do GABA. Então, eu coloquei dois exemplos aqui, a biculina e a picotoxina. Isso aqui são toxinas, né? Então, eles não são de uso terapêutico. Existe uma outra situação, a hidralazina, que é um vasodilatador. Ele também vai interferir com a ação dos benzodiazepínicos. E toxinas botulínicas, né? Muitas vezes as pessoas usam toxina botulínica no rosto para ter um efeito de ficar bonito, esticado o rosto ou tudo mais. Essa toxina botulínica ela pode interferir também, impedir, né, a ação dos benzodiazepínicos, tá bem? Então são situações pontuais em que eu tenho usos diferentes pensando nos benzodiazepínicos, aqui como antagonista, e drogas que vão agir promovendo convulsões, principalmente convulsão, né? Você está tomando como anticonvulsivante e essas drogas então podem induzir a convulsão. Quais são os efeitos adversos mais importantes dos benzodiazepínicos? Tá? Primeiro, sedação. Muitas vezes você quer tomar essa droga porque você está passando por uma situação de bastante ansiedade, começa a tomar, ela começa a te dar muito sono. Né? Isso, claro, que vai depender de uma série de situações. Se você está dormindo muito mal, e você tende a tomar isso depois não consegue, o sono REM fica reduzido, enfim. Tem uma série de situações que pioram o quadro. Mas o fato é que você tem sedação e muitas vezes você tem que trabalhar no outro dia. Quando você toma, geralmente você toma isso à noite. E aí você tem dificuldade em ficar acordado. Também aparece fadigas, né? E algumas vezes te dá um pouco de vertigem. Então, muito cuidado para quem vai dirigir. Toma essa medicação à noite e no outro dia precisa dirigir por muito tempo e pode ter vertigem. Isso dependente da dose, claro, mas pode aparecer, principalmente em idosos, né? Então, acidentes de carro muitas vezes podem acontecer por conta disso. A pessoa tem eventualmente um balança um pouquinho ali, ainda mais no carro, tem vertigem e pode levar então a algum acidente, tá? Pode ter incoordenação motora, às vezes até tremor, né? Fica tremendo um pouco. Diminuição do raciocínio, ela fica um pouco lenta no pensar, né? Às vezes tem que, sei lá, recitar cantar ou recitar um poema, ela não consegue, ela esquece, tem um raciocínio bem lento, né? Ataxia, redução das funções físicas e mentais, confusão, secura e gosto amargo na boca e aumento de peso e do apetite, tá? Esses são os mais comuns dos efeitos dos benzodiazepínicos, mas tem alguns efeitos menos comuns, né? Temos fraqueza, dor de cabeça, visão turva, náusea, vômitos, diarreia, né? Esse é mais raro, né? Bem mais raro. Paranoia, né? E alguns quadros de depressão, inclusive, tendendo ao suicídio. É o triazolam que causava isso, mas ele já foi tirado, não se usa mais. Tá? No Brasil, ele não se usa mais o triazolam. É o que era um potente indutor desses efeitos aqui. Tá? Alguns atravessam a barreira placentária e podem, imagine que uma mãe epilética faça o tratamento com diazepam. Né? Ela tem que fazer o tratamento durante toda a gravidez, é claro. E quando a criança nasce com abstinência, ela sofre abstinência do diazepam.
Então, muitas vezes a criança pode convulsionar logo após o nascimento por conta dessa crise de abstinência do diazepam, tá? Um exemplo. Bom, aqui eu coloquei para vocês só para verem quantas moléculas diferentes existem de benzodiazepínicos, tá? É só uma questão de curiosidade, é evidente, né? Então, eu tenho aqui o prazolam, eu tenho os mais conhecidos, né? Clonazepam, eu tenho diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam, né? Dos mais conhecidos. E ainda aqui essas drogas, essas variações de drogas benzodiazepínicas existem por quê? Porque para cada patologia ou transtorno do sistema nervoso eu posso usar elas com efeitos diferentes. Então, muitas vezes eu tenho um tipo de transtorno de ansiedade um pouquinho mais raro, com algumas diferenças em relação aos demais. Então, de repente, para algum eu faço o tratamento com diazepam e para outro com florazepam. Então, cada organismo responde de um jeito a essas drogas, por isso que eu tenho tantas opções, né? E dependendo da situação, as pessoas tendem a responder, algumas pessoas, a um determinado medicamento e a outro nem tanto. E vice-versa, uma outra pessoa pode responder melhor àquele primeiro tratamento do que a um segundo, né? Então, há essa infinidade não, essa quantidade grande de drogas disponíveis benzodiazepínicas por conta dessas variações que eu tenho dos efeitos e da suscetibilidade das pessoas. Vamos discutir agora um pouquinho sobre drogas que também vão agir no sistema GABAérgico, mas eles agem como o GABA agiria. Então, eu coloquei aqui, ou você administrar o próprio GABA para a pessoa, né? O GABA é uma abreviação de ácido aminobutírico, gama-aminobutírico, que é o nome dele, ácido gama-aminobutírico, ou às vezes um derivado, né? Posso pensar num gabapentina, por exemplo. Tá? Então eu coloquei aqui o próprio GABA, o GABA exógeno, você toma GABA, né? Como ansiolítico, mas aqui há muitos problemas. Primeiro, nós temos dificuldade com a solubilização do GABA na gordura, e às vezes eu preciso, para passar a barreira hematoencefálica, eu preciso ter drogas que consigam se misturar em gorduras, e o GABA não consegue. Então, é muito difícil você tomar um GABA e ele chegar ao sistema nervoso central, tá bem? Alguns estudos foram feitos para a gente modificar quimicamente o GABA para permitir com que ele passe mais facilmente a barreira hematocefálica. E aqui tem uma opção, que é o vigabatrina. Vigabatrina, ele é um análogo, né, um parecido com GABA, e ele é utilizado para tratar epilepsias. Tá? Algumas epilepsias só respondem com vigabatrina. Lembrando de novo que essas drogas são depressoras do sistema nervoso. Tá? Vamos agora discutir uma outra classe de drogas usadas na ansiedade, que são os antagonistas da serotonina. Tá? Em alguns casos eu posso utilizá-los, tá bem? O que eles causam? Quais as propriedades farmacológicas de um antagonista de serotonina? Principalmente antagonista desse receptor aqui, ó, HT1A. Tá? Eles têm propriedades ansiolíticas comparáveis ao do diazepam, que é muito bom. Em doses terapêuticas não causa sedação, olha outra grande vantagem aqui, nem relaxamento muscular. Tá? Não exerce ação anticonvulsivante, então não pode ser usado em epilepsia. E nem efeito hipnótico e sedativo, é só ansiolítico mesmo. Tá? E também ele não tem questão de alteração de motor, alteração motora, principalmente nos reflexos. Tá? Ele dificilmente causa dependência, porque esse é um problema gravíssimo dos benzodiazepínicos e dos barbitúricos, por eles causarem esse efeito relaxante, né? Esse efeito de você diminuir um pouco aquele estado de estresse, aquele estado de ansiedade, você tem um alto potencial de desenvolver abuso dessas drogas. E elas causam dependência, tanto que algumas delas têm a tarja preta, indicando que causa alta dependência. Tá? Então, esse tipo de drogas antagonistas da serotonina, eles não causam essas sensações, portanto, ele não vai ter um grande potencial para ser droga de abuso. Tá bem? Bom, outros que nós podemos usar também no tratamento da ansiedade. Os beta-bloqueadores. Né? Os beta-bloqueadores são drogas que vão fazer o bloqueio da adrenalina nos receptores beta, aqui principalmente os não seletivos, como o propanolol, tá bem? Então, o propanolol pode ser usado sim para ansiedade. Algumas pessoas, inclusive, que sabem que vão passar por um momento muito forte de estresse, costumam até previamente tomar um propanolol
para se sentir um pouco mais calmo, tá? Mas eles não são propriamente ansiolíticos para serem usados de forma contínua. Eles são auxiliares no tratamento de ansiedade. Em alguns casos, algumas ansiedades, eles funcionam muito bem, tá? Reduzem os sintomas do sistema autônomo, claro, ele age sobre o sistema simpático, preferencialmente, e ajudam alguns tipos de fobias, né? Principalmente quando você tem mediação por adrenalina. Tem efeitos adversos, como a gente conhece, principalmente os efeitos no pulmão, quando a pessoa tem alguma doença prévia no pulmão, né? Por agir de forma não seletiva, ele acaba bloqueando beta 2 também, não só beta 1 cardíaco. Então, coloquei um exemplo aqui, o propanolol. Outras drogas que são utilizadas, nós temos alguns fitoterápicos, né? Algumas drogas, alguns medicamentos usados à base de plantas ou parte das plantas. Eu coloquei 3 opções aqui, né? A melissa, o cava-cava e o maracujá. Todos eles possuem princípios ativos que atuam também no GABA. Então, eles são ansiolíticos, sim. Alguns, inclusive, são sedativos, tá bem? Porém, não é isolado. Eu não extraio da planta o princípio ativo e tomo isoladamente. Não, eu consumo a planta ou parte dela, tá bem? Eu coloquei aqui a maracujina, né? Um exemplo conhecido, passiflora, né? Que é o nome científico do maracujá. Tá bem? Então, é possível que eu utilize fitoterápicos também com ação ansiolítica. Nós temos um outro tipo de classe terapêutica chamadas de hipnótico não benzodiazepínico e não barbitúricos, mas que causam um efeito hipnótico sedativo também. Tá? São drogas muito antigas, são as mais antigas que nós temos dessa classe, e ela vem junto, ela surgiu junto com quando surgiram os barbitúricos e benzodiazepínicos, são muito, até anterior, né? Alguns a gente até usa em casa, muitas vezes, para poder ter esse efeito sedativo, né? Como o álcool, por exemplo, né? O álcool ele tem um efeito hipnótico e sedativo nas pessoas, né? Principalmente em doses maiores, né? Claro, todos eles são doses dependentes, mas o álcool é muito clássico, né? Quanto mais álcool consome, mais sono você vai ter. É evidente que o álcool ele não mantém o sono por muito tempo, ele vai te dar um sono inicial de algumas horas, mas logo que terminou o efeito você tende a acordar. Nós temos aqui mais o antigo também, nem tão usado, mas hoje que são os clorais, né? Os hidratos de clorais, os aldeídos muitas vezes foram usados, hoje não são mais, mas para induzir anestesia também, né? O formol ele tem um poder de fazer a pessoa dormir, então ele foi usado por muito tempo como anestésico, a pessoa ficava inalando o formol e para um processo de operação, por exemplo, tá bem? Entre outros, como carbamatos. Carbamatos são bastante tóxicos, usados, por exemplo, em pesticidas, né? Então são drogas que não são clássicas, não são drogas que eu chego numa drogaria e falo um comprimido de carbamato, tá? Mas elas têm esse efeito hipnótico e sedativo também. Agora, a classe mais nova que nós temos que agem como no tratamento de ansiedade ou do sono, insônia, né? Ou ainda como hipnótica, às vezes até como anticonvulsivante. No caso aqui não é como anticonvulsivante, mas em outros casos tem esse efeito, são os chamados de novos hipnóticos. Eu coloquei 2 exemplos, mas o mais conhecido é o Zolpidem, tá? Eles não são benzodiazepínicos, tá bem? Nós temos um nome comercial aqui, acho que é Stilnox, se eu não me engano. Tá? Coloquei aqui a estrutura, mas é só por curiosidade. Bom, então, só para finalizar a questão dos Zolpidem, vale a pena aqui uma observação. O Zolpidem ele tem um efeito melhor do que o efeito dos benzodiazepínicos sobre o sono ou a indução do sono, enquanto os benzodiazepínicos, como por exemplo o Rivotril, ao ser tomado para tratamento de insônia, eles diminuem o sono REM, e ao diminuir o sono REM, você tem efeitos ao acordar que o corpo fica mal, você parece que o sono não foi muito bom, a noite não foi muito produtiva. O Zolpidem ele não interfere com o sono REM, então você acorda mais descansado no outro dia. Bem, agora eu vou deixar com vocês uma interatividade, um caso clínico de uma pessoa que acaba usando o lorazepam de forma abusiva, né? E aí, claro que nós vamos discutir aqui um pouquinho os aspectos dos benzodiazepínicos, né? O lorazepam é dessa classe, então seria interessante você recordar um pouquinho sobre eles, de todas as drogas
trabalhadas hoje com vocês, os bens desempenho são os mais importantes. Faço aqui um pedido que vocês tentem resolver essas 3 questões e durante a nossa aula, que vai ser ao vivo, na quarta-feira de manhã, ou quarta-noite, ou sexta de manhã, vocês venham então já mais ou menos uma ideia de como vocês responderam essa interatividade. Também faço aqui um pedido, vocês frequentem a nossa aula ao vivo, ou mesmo entre de vez em quando lá no Google Sala de Aula para ver as postagens que estão sendo feitas. Lá no Google Sala de Aula você pode colocar dúvidas ou comentários também. Nós temos lá um espaço, um chat para fazer isso. E até a próxima.